Boa tarde, amiguinhos, tudo bom? Aqui é o professor Reinaldo Gonçalves, estou falando diretamente no Minuto Pro Ordem para você e o tema de hoje é sobre equiparação. Então a dica para o aluno que vai fazer o exame de ordem é sobre equiparação salarial. Professor, onde tem previsão legal sobre equiparação salarial? Está no artigo 461 da CLT, então tem que ler lá o artigo inteiro. Tem os parágrafos, tem que ler ele inteiro. E quem tem direito? Primeiro eu preciso saber o que é o dispositivo legal sobre equiparação salarial. Geralmente são pessoas que querem a equiparação do salário de um paradigma, de uma pessoa que trabalha com ela que recebe um salário maior. Então, se a pessoa e o paradigma trabalharem para a mesma empresa, mesmo local de trabalho, mesma função, trabalho de igual valor, com mesma perfeição técnica, trabalho em diferença de tempo de serviço não superior a 4 anos e trabalho com diferença na função não superior a 2 anos, essa pessoa ela vai ter direito à equiparação com aquele paradigma que recebe um valor maior. Professor, e no caso da empresa que tem plano de carreira, ou daquele funcionário que é readaptado? Então, geralmente essa tese, para o exame de ordem de segunda fase, pode ser que caia numa questão, ou se não, às vezes, numa contestação. O empregado ele entra pedindo todos esses direitos que eu acabei de falar, e ao mesmo tempo, na defesa, a empresa ela vem e contra-ataca, falando assim, olha, nesse caso ele não tem direito, por quê? Porque de acordo com o artigo 461, parágrafo 2º da CLT, eu tenho um plano de carreira na minha empresa. Então aquela empresa que tem plano de carreira, ou se não planos de cargo e salário, ou que tenha convenção coletiva que autorize esse tipo de mudança de cargos e salários de função com o objetivo de dar uma progressão salarial para os seus funcionários, essa empresa ela não vai ter direito, esse funcionário não vai ter direito à equiparação salarial. E outro caso também que acontece muito nas perguntas, inclusive já caiu já há muito tempo atrás, é com relação àquele readaptado, aquele funcionário que é readaptado. Por exemplo, eu por algum motivo eu me acidentei e perdi a mão direita. Não estou falando de acidente do trabalho, tá? Pode ser um acidente do trabalho ou não, mas eu me acidentei, fiquei afastado, voltei para trabalhar e quando eu voltei para trabalhar, a empresa ela não podia mais deixar que eu trabalhasse naquela minha função antiga. Por exemplo, eu sou operador de máquina e perdi a mão direita. E aí a empresa ela fez o quê? Para não me mandar embora, ela me readapta para outra função, como por exemplo o telefonista. Só que aí meu salário é maior do que o salário da telefonista que já está trabalhando lá. Essa telefonista vai ter direito à equiparação salarial comigo? Não, ela não vai ter direito. Por quê? Porque nesse caso, ela é uma funcionária, eu sou um funcionário readaptado. Então, nesses casos, conforme está no artigo 461, parágrafo 4º da CLT, ele não tem direito à equiparação salarial. Tem algumas regrinhas também na súmula 6 do TST, mas temos que ficar muito atento, porque nós tivemos uma mudança da reforma trabalhista a partir do dia 11/11 de 2017. Então, com relação ao exame de ordem, nós temos que ficar muito esperto a forma como ele vem com a pergunta, porque se ele vier com a pergunta, muitas vezes ele traz a informação que ele quer de acordo com as regras da CLT, aí nós vamos direto na CLT. Se as regras da CLT se amoldarem com as regras que estão na súmula 6, porque é uma súmula extensa, então tem algumas regras que elas se moldam com relação à mesma função, às vezes fala sobre a denominação do cargo, do salário, do cargo, né? Por exemplo, operador de máquina 1, operador de máquina 5, operador de máquina especializado. A diferença da denominação do cargo é diferente, mas a função, quando vai ver na realidade fática, são as mesmas. Então, dá uma lida lá no artigo 461 da CLT inteiro e na súmula 6, que eu acredito que pode ajudar para o exame de ordem para você ser aprovado e pegar a carteira, tá bom, amigos? E se tornar colega de trabalho.